paz dos seus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 15. Ontem nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 11. Hoje nós vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 17. Os que acharam podem dizer amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Poder sentar? Irmãos, ontem nós começamos a falar este assunto, este tema, ligados para a vida. E começamos a falar sobre a simbologia da videira verdadeira. E você viu que há a videira do passado, que se refere a Israel, a videira do futuro, que fala sobre o sistema mundano, o mundo, aqueles que rejeitam a Cristo, e a videira do presente, que está diretamente ligada a Cristo. Nós ouvimos ontem, aprendemos ontem, sobre a importância de estarmos ligados na videira. Somos ramos, e o ramo em si próprio não gera vida, de si próprio não gera vida, de si mesmo ele não tem condições de se autossustentar. Um ramo cortado, com o passar do tempo ele vai secar, e o seu destino é o fogo. Mas Jesus ele passa agora da simbologia da videira, mas ele mantém o raciocínio sobre o relacionamento com ele, e agora ele sai da analogia ou da simbologia da videira e entra em um relacionamento muito mais profundo. Ou ele vai falar sobre um relacionamento de amizade, de amigos. E quase todos nós temos conhecidos, mas amigos temos poucos amigos. Mas até mesmo os nossos amigos, aqueles amigos
mais chegados, em algum momento da nossa vida, eles podem ser menos amáveis, ou até mesmo infiéis. O que dizer de Judas? Olha o que a Bíblia vai dizer no Salmo 41. Acompanhe, por favor. Salmo de número 41. O verso de número 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Judas traiu Jesus. Pedro, que fazia parte do... Eu brinco e eu digo que Pedro, ele fazia parte do trio de ferro de Jesus. Pedro, Tiago e João, era o trio de ferro de Jesus. Aquelas pessoas, aqueles discípulos que Jesus confiava. Aqueles discípulos que estavam com Jesus nos bons e nos maus momentos. Mas até eles, quando Jesus mais precisou, e disse assim: fiquem aqui, vigiem comigo, enquanto eu vou mais adiante para orar. E quando Jesus volta, Jesus os pega dormindo. E aí Jesus diz: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. No momento de dor, de aflição de Jesus, ele diz: fiquem aqui, vigiem comigo, ou seja, me ajudem, orem comigo. Mas eles não puderam orar com Jesus. Pedro, que viu os milagres realizados por Jesus, ele viu um soldado romano ir prender Jesus, ele saca da sua faca e corta a orelha do indivíduo. E no momento mais difícil, ele diz assim: eu não conheço esse homem. Não, você é da turma dele, você fala igual ele, você se veste. Eu já disse que eu não conheço esse homem. Ele nega. E analisando humanamente, a gente às vezes é cruel com Pedro, né? Aí a gente diz: Pedro, miserável, negou Jesus. Pedro, irmão, não seja como Pedro, não negue Jesus. Mas aí eu pergunto: você na situação de Pedro faria o quê? É fácil a gente dizer que Pedro não deveria ter negado Jesus estando do lado de cá. Estando fora da situação, é fácil traçarmos um julgamento sobre alguém em um determinado momento. Mas, por muito menos do que isso, você também nega Jesus. Pedro estava correndo risco de vida. Pedro pensa: prenderam ele, vão matá-lo, vão condená-lo, vão julgá-lo, e se eu disser que eu estou com ele, eu vou para o mesmo pacote que ele. É que às vezes a gente quer ser espiritual demais, mais espiritual do que os homens que estão na Bíblia, e a gente diz: eu não negaria. Pedro foi fraco. Interessante.
Você nega em situações e em circunstâncias até menos complicadas do que esta de Pedro. Ou seja, você não é melhor do que ele. Eu não sou melhor do que ele. Na situação que Pedro estava, acredito que poucos não negariam. Na nossa geração, menos ainda. Mas vamos seguindo. Porque nossa amizade com aqueles que nos cercam, e até mesmo nossa amizade com o próprio Cristo, ela é falha. Ela é falha. Entenda uma coisa. A nossa amizade para com Ele é falha. A nossa amizade para com alguém, em algum momento, ela não vai permanecer firme. Principalmente se comprometer a sua pessoa. Você mais do que depressa entrega o amigo. Quando a nossa amizade com Jesus nos causa algum tipo de problema, rapidamente nós tratamos de dar um jeito de torná-la não tão próxima. As pessoas olham para você, sabem que você é cristã, que você serve a Deus, mas para você se manter no ciclo de amigos, você entra no meio deles, você participa das coisas deles, você está junto com eles, conta piada com eles, faz muitas outras coisas com eles. E para quê? Para não desagradá-los, porque é o meu círculo de amigos. Ou seja, se eu mantiver a minha postura reta diante de Deus, eu terei que me afastar do meu círculo de amigos, e isso não vai ser bom. Eles não vão me querer por perto, e eu gosto de estar com eles, e neste momento nós desagradamos o nosso único e verdadeiro e fiel amigo para agradar aqueles que em algum momento falharão conosco. Nós não nos mantemos fiéis ao relacionamento de amizade com quem, independente de quem eu seja, jamais me abandonará, para nos mantermos fiéis com aqueles, ou no relacionamento de amizade com aqueles que na primeira oportunidade irão nos trair. Jesus, ele está dizendo no versículo de número 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu disse ontem, mandamento, aliás, amar não é questão de sentimento, é mandamento. A Bíblia não diz que você tem que gostar do irmão que está do teu lado. A Bíblia diz que você deve amá-lo. Amar
é diferente de gostar. Gostar, eu gosto somente daqueles que têm características semelhantes às minhas. Eu seleciono, eu escolho a dedo. Esse tem a mesma personalidade que eu. Gosto dele, gosto dela. Agora, amar é diferente. E por que amar é diferente? Porque amar alguém não está relacionado a amar somente quem é bom ou quem me agrada. Amar é um dever, é um mandamento. E aí Jesus diz, a gente pode até perguntar, mas como eu devo amar? Como eu vos amei. E aí a questão é esta: Jesus, ele não selecionou um grupo para amar. Jesus não selecionou o grupo dos melhores. Jesus não selecionou o grupo dos fiéis para amar. Jesus amou a todos de igual modo, o bom, o ruim, o legal e o que não é legal, o que tem mais defeito e o que tem menos defeito, o que tem mais qualidade e o que tem menos qualidade. E ele amou da mesma forma, com a mesma intensidade. Ele simplesmente amou. Por que ele amou? Eu não sei. Pergunte para ele quando você chegar no céu. Ele simplesmente amou. E a Bíblia vai dizer que ele amou, sendo nós ainda pecadores. Ele amou. Aí a questão é, eu disse no início, o meu relacionamento de amizade para com Deus, ele é falho. O meu relacionamento de amizade para com os irmãos muitas vezes será falho, mas o relacionamento de amizade de Deus para conosco não falha jamais. E por quê? Porque, aleluia, nós fundamentamos nossos relacionamentos em interesses pessoais. Aleluia. Quando o amigo não tem nada mais a me oferecer, ele já não é mais tão importante para mim. Mas Jesus não. Ele fundamenta o seu relacionamento de amizade para conosco no amor. Ele sabe que você e eu não tinha nada para dar a ele em troca, mas ele amou, ele se entregou por nós sem esperar nada em troca de nós. Amanacandalas. Oh, Rakamanaxeremendera Bassúria. Ele diz, eu quero que vocês se amem uns aos outros como eu amei vocês. E de que forma? Amar, dar, se entregar, se doar a alguém sem esperar nada em troca. O verdadeiro amor, ele dá, ele entrega. Independente da pessoa, se ela é digna do seu amor ou não, se ela merece o seu amor ou não, nós simplesmente amamos. Ah, mas aquela pessoa não tem nada para te oferecer, não importa. Amar como Cristo amou. Aleluia. É o amor acima dos interesses pessoais.
Nós nos aproximamos de quem tem dinheiro, porque em algum momento eu posso pedir e a pessoa pode me socorrer em uma necessidade. Eu quero ver você amar aquele que você olha para ele e não vai ter como tirar dele, pelo contrário, você vai ter que dar a ele. Jesus olhou para nós e não encontrou nada que pudéssemos dar a ele em troca, mas mesmo assim ele nos amou. Mesmo assim, o seu relacionamento de amizade conosco é profundo, é fiel, é verdadeiro. Nós, muitas vezes, trocamos este verdadeiro amigo por outros supostos amigos, pseudo-amigos. Se você entendesse isso de verdade, você passaria mais tempo com ele do que com outros. Você passaria mais tempo com o verdadeiro amigo do que com aqueles que parecem ser verdadeiros amigos. Jesus, ele vai mostrar que a verdadeira amizade, o verdadeiro relacionamento, precisa ter como base, como alicerce, o amor sem interesse, o verdadeiro amor. Eu disse e vou repetir: amar não é questão de sentimento, é mandamento. Agora veja, o texto continua: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ô irmão, eu até falei sobre isso no sábado, ontem de manhã, na aula de teologia, que às vezes nós falamos que amamos alguém, mas quando este alguém, ele está agindo de uma forma errada, contrária às Escrituras, a gente diz assim: eu te amo, e como eu te amo, eu não vou falar nada. Isso não é amor. Quem de fato ama, corrige aquele a quem ele ama, exorta aquele a quem ele ama, chama para perto e orienta aquele a quem ele ama. Só que Jesus, ele vai mais. Jesus, ele vai mais além, mais profundo no relacionamento de amizade. Porque hoje eu sou seu amigo, mas se você fizer algo que me desagrada, essa amizade já não existe mais. Jesus não. Jesus, ele nos ensina. Ele diz: ninguém tem maior amor do que este. Ele está dizendo
que a maior prova de amor, quem deu foi Deus. Jesus está mostrando que a maior prova de amor, quem daria era Ele. Ninguém tem maior amor do que este. Alguém pergunta, qual Jesus? De dar a alguém a sua própria vida pelo seu amigo. E aí eu pergunto, será que você teria a coragem de dar a sua própria vida por alguém que você considera de fato seu grande amigo? As pessoas hoje pensam que a amizade ou um relacionamento, ser amigo fiel, é proteger quando o amigo está errado, e não é. Não é. Isso não é amizade verdadeira. Isso é amizade falsa. Jesus está dizendo que a maior evidência de uma verdadeira amizade, de um verdadeiro amor, de um verdadeiro amigo é você estar envolvido em um relacionamento de amizade de uma forma tão profunda que você seja ou esteja pronto a até mesmo morrer no lugar do seu amigo. Se sacrificar pelo seu amigo, se entregar pelo seu amigo. No mundo atual, no contexto de vida que nós estamos observando, o mundo à nossa volta, eu digo que isso é raridade. E por quê? Porque hoje nós encontramos pessoas que não têm a coragem de sacrificar a sua própria vida, muitas vezes nem mesmo pelo filho. Nós estamos vendo mães entregando filhos, ganham um bebê e botam na lata do lixo. Ah, por quê? Ah, porque eu não vou ter condições de criá-lo. Ah, porque é fruto de um relacionamento frustrado. Ah, porque é fruto de um relacionamento que não importa. É seu filho, foi gerado de você, saiu de você. Mas a mãe entrega o filho à morte. Ela não morre por ele. Ela joga ele à morte, ela entrega ele à morte, para que ela continue com vida. Mães que abandonam filhos para viver um novo relacionamento. E o novo companheiro diz, eu assumo você, mas eu não quero saber dos seus filhos. E a mãe vira as costas para os filhos para viver um novo relacionamento. Vira as costas para um ser que foi gerado nela, que saiu dela. E aí eu pergunto, há amor verdadeiro? Não há.
Deus, por intermédio do profeta Isaías, vai dizer: pode uma mãe se esquecer do filho que cria? Ou seja, Deus está falando de algo que não é comum, que não é provável uma mãe deixar ou esquecer ou abandonar um filho que ela criou, que ela gerou. Mas ele diz: ainda que isso aconteça, eu todavia não me esquecerei de ti. O que é que Jesus está dizendo, ou que Deus está dizendo por intermédio do profeta Isaías? O meu amor, o amor que eu tenho por vocês é superior até mesmo ao amor de uma mãe, porque ela em algum momento pode até se esquecer, mas eu jamais me esquecerei de ti. E por quê? Porque eu te tenho gravado na palma da minha mão. Ele está dizendo que o verdadeiro relacionamento de amizade, ele está fundamentado no amor. Mas a nossa amizade com Cristo não implica somente amor, mas também obediência, que na ótica divina é a maior prova que nós podemos dar a Deus de que o amamos, é obedecê-lo. Na ótica humana, obedecer alguém é algo que não é bom. É ser, na ótica humana, obedecer alguém é ser controlado por esta pessoa. E aí diz: ninguém manda em mim, ninguém manda na minha vida, faço dela o que quiser. Só que na ótica divina, obediência é evidência de amar, de amor, é prova de que amamos a Deus. Nós dizemos que somos amigos, mas Jesus ele vai dizer aqui que nós seremos seus amigos se nós fizermos o que ele manda. Aí você pergunta: peraí, ele é amigo ou ele é Senhor? Ele é amigo, mas ele também é Senhor. Porém, o senhorio de Deus sobre nós é diferente da ideia de senhorio que nós temos na nossa ótica humana. Porque na ótica humana, alguém que exerce liderança sobre outro, ele diz assim: eu não devo satisfação a ele porque ele é meu subordinado. Ou seja, é um relacionamento restrito, é um relacionamento simplesmente de senhor e de servo, de líder e de liderado. Agora, a maneira que o Senhor exerce o senhorio dele sobre nós é diferente. Ele é um Senhor que não nos trata simplesmente como servos, mas como amigo. E por quê? Porque ele compartilha conosco muito daquilo que ele vai fazer. É uma forma
de liderar diferente do que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Olha só. Vós sois os meus amigos, versículo 14, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus está dizendo: eu sou o Senhor, mas o meu senhorio sobre vocês está fundamentado em um relacionamento de amizade. E o verdadeiro amigo é aquele que tem liberdade de compartilhar pensamentos, ideias, planos uns com os outros. O nosso relacionamento de amizade, ele é tão falho, ele é tão imperfeito, e ele está tão distante do padrão estabelecido por Deus em sua palavra para a verdadeira amizade, que você tem segredo entre os amigos. E por quê? Para fulano não ficar com inveja. Ah, porque fulano é invejoso, então para não ficar, fulano não ficar aí falando de mim, para fulano não ficar aí com o zóio gordo em cima das minhas coisas. Crente que olha para o irmão e diz que ama, que olha para o irmão e diz que ele é amigo, que olha para o irmão e diz para ele: estamos juntos em qualquer momento. Mas ele também olha para o irmão e diz: você é um invejoso. Por algum momento nós nos esquecemos de que pertencemos a um mesmo corpo, que somos membros de um mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo, e que eu preciso de você, e que você precisa de mim. Aleluia! Você olha para o irmão e diz: eu não dependo dele para nada, mas a Bíblia diz que dependemos uns dos outros, e que precisamos uns dos outros. Aí a igreja de Corinto estava assim, um dizendo: eu sou de Paulo, outro dizendo: eu sou de Cefas, outro dizendo: eu sou de Apolo, e outros dizendo: eu sou de Cristo. Aí Paulo vem e diz: está, pois, Cristo dividido? Ô irmão, o que Paulo está mostrando para nós? Que o corpo é um corpo, e é o corpo de Cristo. Aí ele diz: está, pois, o corpo de Cristo dividido? Está, pois, Cristo dividido? Não. Então por que vocês, que são o corpo de Cristo, estão divididos? O salmo vai dizer, o salmista vai dizer que nenhum de seus ossos foram quebrados. E por quê? Por que nenhum osso de Jesus foi quebrado? Porque era costume de chegar na cruz, aqueles que eram crucificados, e chegar perto, se ainda não haviam sido mortos, não tinham morrido, quebrar-lhe, ou lhe quebrar os ossos para tirar da cruz.
Mas quando chegaram perto do corpo de Jesus, ele já estava morto. Tiraram ele da cruz, sem lhe quebrar um osso. E por quê? Porque é a estrutura óssea que fundamenta o corpo. Nenhum osso de Jesus poderia se quebrar, porque o corpo de Jesus é inteiro. O corpo de Jesus é um. O corpo de Jesus não é partido. Portanto, em nossos dias não pode haver divisão dentro da igreja. A igreja não pode estar multifacetada. É um corpo, é um único corpo. Eu preciso entender, você precisa entender. Você tem que amar este irmão que está aí do seu lado, mesmo que você não concorde com os defeitos dele e ele não concorde com os seus, mas Deus nos amou com todas as nossas imperfeições e ele exige, ele quer, ele manda que nos amemos da mesma forma. Alamandacandarás. Amar como eu vos amei. Mas só pode amar desta forma quem estiver ligado na videira. Eu disse quem estiver ligado na videira. Eu não disse quem estiver ligado em uma organização religiosa. Porque tem muita gente que leva ou que coloca a igreja organização acima da igreja organismo. Coloca a placa denominacional acima dos princípios bíblicos. Não é quem está na igreja, não é quem está em uma denominação, seja ela pentecostal ou não, mas só vai conseguir amar verdadeiramente quem estiver em Cristo. E quem está em Cristo ama, independentemente da placa denominacional, ama, independentemente da falha, da imperfeição, porque ele olha para o irmão e vê a falha, mas ele olha para o espelho e vê a falha dele também, e diz assim: se eu amo ele com a falha dele, ele tem que me amar com a minha falha. E aí eu olho para o espelho e eu digo: eu tenho que me amar com as minhas falhas, assim mesmo. Agora, eu disse ontem, só pode dar algo a alguém quem tem. Sabe por que muitas vezes você não ama o irmão? Porque você não aprendeu a amar nem você. Isso é forte. Você sabia que existe suicídio espiritual? Não, pastor, isso é coisa da sua cabeça. Vou mostrar para você que não é. Existem uma série de circunstâncias que a mente humana não tem condições de explicar de forma lógica, que leve motivos lógicos que leve alguém ao suicídio. Porém, as pessoas, nós estamos vendo números incontáveis se suicidando todos os dias. Japão,
é um dos países que está no top 10 de maior índice de suicídio no mundo. Razão. As razões são inúmeras. Mas a pessoa vai lá e tira a sua própria vida. Se atira na frente de um trem, bota uma corda no pescoço, uma série de coisas. Mas quando eu falo de suicídio espiritual, o que é? É algo que me tira a vida, certo? Aí, você lê na Bíblia que para ter vida você precisa estar em Cristo. Que para ter vida você precisa estar em Jesus. Que para ter vida você precisa estar ligado na videira. E para estar ligado na videira você precisa viver uma vida de oração. Você precisa viver uma vida de meditação nas Escrituras. Você precisa viver uma vida de separação do mundo. E aí você diz, eu sei de tudo isso. E por que não faz? Porque eu não quero. Está se matando. Você está sabotando a sua própria vida. Você está gradativamente tirando a sua própria vida. Pare para pensar nisso. Volta comigo. Jesus nos trata como amigos se nós obedecermos os seus mandamentos. Somos tratados por Ele como amigos. Há um relacionamento. Há uma via de mão dupla. Ele fala, eu obedeço, coloco em prática, sou guiado, sou direcionado por Ele. Senhor, é assim. Ele diz, faça isso. Eu não compreendo por quê, mas eu não tenho que entender muitas vezes o porquê, eu tenho que fazer. Ele disse, faça. Então você faz. Esses dias Deus falou algo comigo, semanas atrás, e disse, faça isso, isso e isso. Durante tanto tempo, eu quero que você faça isso. Eu estou bem tranquilo, estava em casa, sentado, tinha lido a Bíblia, e eu leio a Bíblia, e aí eu paro, e eu fico meditando no texto que eu li. E na minha meditação, na minha viagem dentro do texto bíblico, o Espírito de Deus veio e ministrou isso ao meu coração. E eu parei e pensei, por quê? Aí eu disse, bom, eu não enxergo um palmo na frente do meu nariz. Ou seja, eu não conheço o futuro. Eu não sei o que vem por aí. Mas se Jesus está mandando fazer, eu vou fazer. Chamei minha esposa e disse, Deus falou comigo para fazermos isso e isso. Então vamos fazer. E começamos a fazer. Daqui a pouco o Espírito de Deus veio e me disse, faça isso e isso. E aí eu conversei com ela e começamos na mesma semana
que iniciamos um propósito que Deus havia falado conosco, outro. E eu disse, eu não sei o porquê, mas se é Deus que está mandando eu fazer, eu vou fazer. Você muitas vezes não tem que entender o porquê. Você simplesmente tem que obedecer. Quando Deus disse para Abraão sair de sua terra, do meio de sua parentela, da casa de seu pai, e ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar, Abraão não parou e disse, peraí Senhor, peraí, vamos aqui conversar? Por quê? Estou bem aqui. Por que eu vou ter que fazer isso? Onde o Senhor vai me levar? Qual é o propósito? O que o Senhor vai fazer na minha vida? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Peraí, eu não estou entendendo. O texto não mostra em nenhum momento Abraão questionando a Deus. O texto mostra Abraão obedecendo a Deus. E por quê? Quando o Senhor fala e eu o obedeço, isso mostra o quê? Confiança, segurança, dependência. Se Ele está mandando eu fazer, eu vou fazer, ainda que eu não saiba o porquê. Eu sei que Ele sabe. E como eu sei que Ele sabe, e Ele sabe de todas as coisas, e sabendo Ele de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim. Se Ele está mandando, é porque isso é o melhor para mim, e eu vou obedecer, e acabou a conversa. Não há discussão, não dá para ter trocação com Deus. Ele mandou fazer, faça. Ele mandou você fazer, obedeça. Se Ele está mandando você ir orar, vá orar. Se Ele está mandando você ir jejuar, vá jejuar. Se Ele está mandando você fazer uma consagração, 1 mês, 2 meses, 1 ano, a vida inteira, faça, porque Ele sabe o que está dizendo. Eu não entendo. Não, você não tem que entender, você tem que obedecer. Eu costumo dizer que Deus, Ele complica e depois Ele explica por que complicou. Mas primeiro a situação ela embola. Ela se transforma de uma tal maneira que a gente diz, como que isso aconteceu? Que estava tão bem até ontem. Deus sabe a razão. Deus tem seus propósitos. E cabe a nós simplesmente obedecê-lo. Se submeter à sua vontade é dizer a Ele que você é dependente dEle. E que ainda que o momento não seja agradável, a história não terminará assim. Porque Deus muitas vezes nos manda fazer algo. E fazendo aquilo que Deus nos manda, muitas vezes nos vem tempestade. E a gente diz, mas eu estou fazendo o que Deus mandou. Por que essa tempestade? Descanse, mesmo na tempestade. Porque se você está fazendo o que Deus mandou, Ele sabe o porquê mandou. E a tempestade não durará para sempre. Ela terminará. E quando ela terminar, você vai entender o porquê. Não questione, fica no teu lugar, fazendo o que Deus mandou. Eu falei de Abraão, Deus trata Abraão como seu amigo. Por quê? Porque Abraão lhe obedecia.
Embora em alguns momentos ele quis agir por conta própria, mas mesmo assim Deus foi benevolente com ele, e isso está registrado lá para mostrar que até mesmo Abraão, o pai da fé, ele teve momentos que faltou confiança, que ele também é humano, que ele erra. Sabe o que eu acho lindo da Bíblia? É que ela mostra os homens que nós admiramos, mas ela também mostra as falhas desses homens, para mostrar para você e para mim, que estes homens, embora foram grandes homens de Deus, também eram humanos, como você e eu, e que também erraram, como você e eu, está sujeito a errar. Ninguém é super-homem, ninguém está isento de erro. Moisés errou, Abraão errou, Noé errou, muitos homens da Bíblia erraram, Davi errou, mas não ficaram prostrados, porque erraram, reconheceram o seu erro, se humilharam diante de Deus, pediram perdão a Deus, levantaram a cabeça e seguiram em frente, deixaram as coisas que para trás ficaram, levantaram a cabeça e olharam e seguiram o alvo. Nós temos um ponto de chegada, nós temos que olhar para Ele. Nada pode nos impedir de chegarmos lá, nada pode nos parar, nada pode nos tirar do propósito, nos desviar do caminho. Pastor, mas eu caí, não importa, levanta, bate a poeira do corpo, levanta a cabeça e segue. Eu tropecei, machuquei o dedão do pé, quem nunca? Mas bota um curativo lá, limpa ele, bota um curativo e continua andando. O que nós não podemos é parar. Pastor, mas eu tenho falhado no meu relacionamento com Deus. E quem nunca falhou? O propósito não é condenar, é mostrar para você que um verdadeiro relacionamento de amizade com Deus está fundamentado no amor. O verdadeiro relacionamento com os irmãos está fundamentado no amor. E que você e eu podemos buscar em Deus a graça de amar alguém, ou de amar a todos, independente de suas falhas, porque foi isso que Jesus ensinou. E é nisso que está baseado o amor, o relacionamento de amizade. O que nós não podemos ter é amizade com o mundo, com o sistema do mundo. Quando a Bíblia fala de mundo, ela fala de mundo em 3 dimensões, em 3 direções. Fala de mundo, cosmos, fala de mundo, pessoa, e fala de mundo, sistema mundano. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo e nem o que no mundo há, não está se referindo a pessoas, está se referindo ao sistema corrupto do mundo. Você tem que amar o pecador, orar por ele, falar de Jesus para ele. O que você não pode é fazer o que ele faz, é andar onde ele anda, praticar o que ele pratica, porque fazendo isso é amizade com o mundo. E quem se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus,
porque não há comunhão entre luz e trevas. No primeiro ponto nós falamos sobre as figuras. Nesse nós estamos falando sobre os amigos de Deus. E um dos maiores privilégios dos amigos de Deus é conhecer melhor a Deus e os seus segredos. Agora, Jesus diz algo extremamente importante aqui. Jesus ele vai dizer que a posição privilegiada que nós ocupamos hoje ela não nos foi concedida por merecimento, mas por graça. Não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que escolheu você. Ele vai dizer: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Pastor, Jesus nos escolheu da onde? Ele nos escolheu do mundo. Olha o versículo 19 do capítulo 15. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. O cristão verdadeiro não pode amar o mundo e não é amado por ele. E sabe o que eu acho interessante hoje? Eu falo ou não? Fala ou não fala? O que eu acho mais interessante hoje são muitos crentes dizerem assim, que o melhor amigo deles é um ímpio. Algo está errado. Algo não está certo. Se o meu melhor amigo é um ímpio, algo não está correto. E por quê? Ora, por uma simples razão. Ele não pertence a Deus. Ele está vivendo ou ele vive em trevas. As obras dele são reprovadas diante de Deus, da luz de Cristo. O que eles gostam é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Se ele é o seu melhor amigo, das duas uma. Ou você faz o que ele faz, ou você não confronta o que ele faz. Ou seja, ou você não é luz onde você está, ou você não abre a boca
para proclamar as verdades de Deus e combater o que é errado, ou você está vivendo em trevas como ele. Não tem como um ímpio que vive na prática do pecado ser o melhor amigo de um crente que diz que é amigo de Deus. A menos que esse crente seja omisso, concorde com tudo. E aí eu digo, ele não é o seu melhor amigo. Você não é amigo dele. Porque se ele está perdido, praticando o que a palavra de Deus não concorda, não apoia, e você diz que é amigo e não lhe orienta, você não está cumprindo o seu propósito lá onde você está. Por quê, pastor? Porque Jesus disse assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Algumas traduções vai dizer: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei. Para quê? Para fazer a minha vontade. E fazer a vontade de Deus dentro da igreja, fácil. Mas ainda tem gente que não faz. Mas é muito fácil. Ora, você está no meio de cristãos. Fazer a vontade de Deus lá no mundo é que é o negócio. É que é difícil. A palavra designar significa determinar. E se refere o quê? Se refere ao ato de separar alguém para um serviço específico. Jesus, ele disse: eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto. Pedro vai dizer: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que vades e anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi separado, escolhido, nomeado para uma missão. Qual? Proclamar o nome de Jesus Cristo aonde você estiver. É na escola, é no trabalho, é na vizinhança, em qualquer lugar, é nas redes sociais, em qualquer lugar você foi chamado, escolhido, preparado, capacitado para propagar o nome do Senhor. Se você tem amizade com o mundo, é porque você não está cumprindo o seu propósito. Porque a partir do momento que você começar a cumprir o seu propósito, se prepara para aquelas pessoas que você diz ser amigos lá na fábrica começarem a te perseguir. Porque é o que vai acontecer. Porque você vai passar a reprovar as suas obras. Para concluir, para a gente encerrar, ele vai dizer: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei, para que vades e deis fruto, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Ele está falando de um relacionamento. Ele está dizendo: vocês fazem a vontade
do Pai e há resposta à oração. Há resposta às suas petições. Mas Jesus termina essa parte, e a gente termina aqui, e no próximo sábado a gente conclui esta mensagem, do versículo 18, e aí a gente vai até o versículo 15 do capítulo 16, porque é um contexto só. Ele conclui dizendo: isto vos mando. Perceba, ele não disse, isto vos peço. Ele diz, isto vos mando. O que ele manda? Que vos ameis uns aos outros. Quem ama, cuida do outro. Quem ama, segura na mão do outro. Quem ama, quando o outro está errado, dá uma sacudidinha de leve nele, para despertar. Quem ama, ora pelo outro. Quem ama, chora junto com o outro. Quem ama, abraça o outro, independente dele estar sujo ou dele estar limpo. Jesus não disse que devemos amar apenas os bons. Ele simplesmente disse, amem. Fica de pé, por favor.